Vamos abrir o texto sagrado, irmãos? Pela última vez, abra comigo no livro de Jonas. E ao encontrar o livro de Jonas, vá para o capítulo de número 4. Livro do profeta menor Jonas. Capítulo de número 4. Embora eu tenha nascido num lar evangélico, eu só nasci de novo por obra do Espírito aos 15 anos de idade. Como? Uma mudança de país, uma leve decepção com a vida e um bom amigo de escola me levaram de volta ao livro de Deus. De repente, a Bíblia que eu já conhecia na mente, por pregações e aulas na igreja, tomou também o meu coração. E eu que nunca tinha lido um livro inteiro na vida, me vi lendo e meditando na Escritura Sagrada por horas e horas. E hoje, depois de 27 anos, eu ainda a tenho como meu livro favorito. E eu ainda me vejo, por isso, na escola de Deus. Eu não me formei, tampouco você. Eu continuo no discipulado e espero que você também. É o que vemos aqui. O capítulo 4 de Jonas nos lembra que nenhum crente tem um crescimento ascendente sempre, de glória em glória. Em vez disso, nós progredimos em passos e paradas, em avanços e tropeços também. Vamos ler o verso 5 para começar? Jonas capítulo 4, verso 5, assim diz a palavra de Deus, ouça com fé. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Vamos orar? Senhor, Tu nos sondas e nos conheces perfeitamente. Sabes onde e como estamos em Tua escola. Sabes que precisamos crescer, que precisamos ser corrigidos, que precisamos constantemente ser reorientados a uma vida que glorifica o Teu nome. Por isso nós te rogamos, fale conosco e nos santifique mais uma vez na Tua verdade. Te pedimos isso, certos da assistência do Teu Espírito. E o fazemos em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Os capítulos 1 e 3 de Jonas são paralelos, assim como são os capítulos 2 e 4. No capítulo 1, Deus poupa Jonas da morte no coração do mar. No capítulo 3, Ele poupa os ninivitas da destruição por seus pecados. No capítulo 2, Jonas responde à salvação do Senhor com uma linda oração. E no capítulo 4, Jonas responde à salvação do Senhor com aborrecimento e raiva. Jonas ficou com raiva do que Deus fez. Por isso ele saiu da cidade e sentou-se na sombra. E assim ele nos prova que até os melhores profetas de Deus precisam continuar crescendo na graça. Nós não somos diferentes, gente. Quer você tenha muitos anos de caminhada cristã,
quer seja um bebê na fé, você também precisa continuar crescendo. Por isso, esta é a mensagem deste capítulo que eu quero repartir com vocês. Na sombra, irmão, onde Deus te permite estar, continue aprendendo do Senhor. Continue crescendo no Senhor. O que quer dizer isso, Renan? Ou como é que Deus nos ensina, ou o que Deus nos ensina nesta passagem? Aqui, queridos, em primeiro lugar, Deus nos oferece uma lição de misericórdia. O verso 1 nos diz, volte os seus olhos para o texto comigo. A palavra do Senhor, eu li o verso 1 do capítulo 3. Verso 1 do capítulo 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Não é o primeiro mas Jonas do livro. Ao início do capítulo 1, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Se lembram? Ao início do capítulo 4, nos deparamos com mais um mas Jonas. O que foi agora, Jonas? Vocês se lembram? Deus teve misericórdia de Nínive e não a destruiu. E enquanto o Senhor estava se afastando do furor da sua ira, como esperava o rei da grande cidade, seu profeta está aqui fervilhando de raiva. Mas pelo menos ele não fugiu desta vez. Antes, versos 2 e 3, Jonas orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e passivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Por que Jonas fugiu no capítulo 1, irmãos? Porque em vez de ir a Nínive, ele embarcou para Tarsis? Ele nos revela a resposta aqui. Não foi isso que eu disse estando eu ainda na minha terra? Por isso fugi, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O profeta conhecia muito bem o seu Deus. Ele tinha recitado o rolo de Êxodo 34 inúmeras vezes. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor é Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Jonas sabia disso. E agora te peço, Senhor, que me tires a vida, porque melhor é morrer do que viver. Que loucura, vocês não acham? Jonas deseja morrer. Viver tornou-se pior do que morrer, porque Deus foi misericordioso com os seus inimigos. E para ser justo com Jonas, nós temos que lembrar: os assírios eram cruéis, tiranos, assassinos. Tinham infligido muito sofrimento ao povo. E talvez até mesmo a família do profeta. Ainda assim, gente, não é uma coisa bonita de se ouvir de um crente. Ao ouvir Jonas pedindo para morrer, você provavelmente pensa: ele foi longe demais.
Sim, ele foi, como Moisés muitos anos antes. Sim, ele foi como Elias, seu provável professor. Jonas ficou aborrecido com o que Deus fez. Jeremias lamentou pelo ministério que recebeu de Deus. Abacuque, como veremos a partir do próximo domingo, não entendia os planos de Deus e por isso se queixou do Senhor. E o Senhor, diante disso, verso 4, e o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Diferentemente do profeta, Deus não se irrita, nem perde a paciência. Não desiste dele, nem o abandona. Em vez disso, o Senhor levanta uma pergunta que tem por objetivo ensinar o profeta através de uma reflexão. É razoável essa sua raiva? Jonas, faz sentido ficar com raiva de mim, porque eu derramei minha misericórdia sobre os teus inimigos? Se estivesse no lugar dele, irmã, como você responderia a Deus? Irmão, faz sentido ficar aborrecido e com raiva do Senhor? O que nos deixa assim? Nós ficamos aborrecidos e com raiva de Deus quando Deus não faz o que queremos. Você quer muito um determinado emprego e Deus te dá outro. Eu quero muito a cura de um familiar e Deus resolve levá-lo. Nós queremos muito um tempo de facilidade, mas Deus resolve nos enviar um tempo de dificuldade. É por isso que você está com raiva de Deus? Amigo, nós não temos como medir forças com o Senhor. Nem devemos cultivar a ideia de que sabemos mais do que Ele. Nós não sabemos. O melhor a fazer não é lutar com Deus. O melhor a fazer, irmão, é aceitar a providência de Deus, seja ela qual for. Que digamos com Jó: Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que digamos com Paulo: aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso nesta vida, naquele que me fortalece. No caso específico de Jonas, o problema era que Deus tinha sido misericordioso com os seus inimigos. Jonas podia se alegrar com a sua salvação no ventre do grande peixe, mas não conseguia se alegrar com a salvação dos ninivitas. Ele podia até pregar, desde que fosse condenação, mas não conseguia perdoá-los. É este o teu problema? O meu problema? Como perdoamos as pessoas que nos fizeram o mal, gente? Como você perdoa o homem que te traiu? Como perdoar um amigo que levou vantagem sobre você em um negócio? Como perdoamos as pessoas que deliberadamente nos enganaram e nos prejudicaram pelas costas? Não é fácil, gente. Nem mesmo para um profeta como Jonas. Ainda assim, nós podemos aprender algo com o texto de Jonas.
se temos dificuldades para perdoar, como profeta, que corramos para Deus em oração. Foi o que ele fez. Em vez de se sentir a pior pessoa do mundo, porque tem dificuldade para perdoar, rasgue o seu coração diante do Senhor e clame por socorro. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, já na casa dos 60 e depois de décadas de caminhada com o Senhor, revelou a um amigo por meio de carta: eu finalmente perdoei o meu professor dos tempos de escola. Ele continuou: antes que você se espante e me condene, lembre-se de duas coisas. A primeira, eu não sou um anjo em estado de santificação plena. Eu sou um homem crente, mas ainda pecador. Segunda, o problema não é não conseguir perdoar. O problema é não desejar fazê-lo. E eu acrescento, sim, porque Deus sabe o que queremos fazer, mas Deus também sabe o que não conseguimos fazer sozinhos. Vá ao Senhor e continue orando para perdoar. Além disso, perceba a pergunta que Deus levantou para Jonas: Jonas, você acha razoável essa sua raiva? Faz sentido? E você, irmão? Você acha que faz sentido, logicamente, não perdoar quando nós fomos amplamente perdoados por Deus? Aos Colossenses, o apóstolo Paulo ensinou: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. A maior força e a maior motivação para perdoar é o perdão que nós recebemos de Deus em Cristo. Cremos no Evangelho, irmãos. Fomos alcançados pelo Evangelho. Pobres, terríveis, pecadores condenados, fomos salvos e perdoados por Deus em Cristo, amém? Vivamos também no poder do Evangelho. Perdoemos para a glória dEle e para a alegria dos nossos relacionamentos. Essa é a lição de misericórdia que Deus nos oferece aqui. Em segundo lugar, neste texto, o Senhor nos oferece uma lição de contentamento. O verso 5, que lemos mais cedo, nos conta: então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. No verso 4, Deus tinha perguntado: Jonas, é razoável essa sua raiva? Jonas nem responde, irmãos. Muito aborrecido e com raiva de Deus, Jonas sai da cidade em silêncio. Encontra um pobre abrigo em qualquer lugar e ali se senta. Para quê? Está aí no verso 5. Ele sentou-se para ver o que aconteceria com a cidade. Ao que parece, Jonas nutria no coração a esperança de que Deus voltaria atrás em sua misericórdia e que assim destruiria Nínive no furor de sua ira. Será?
versos 6, 7 e 8b. Verso 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. No capítulo 1, gente, Deus lançou sobre o mar um forte vento. Se lembram disso? E Deus também deu ordens a um peixe para engolir Jonas. No capítulo 2, Deus disse ao peixe para vomitar Jonas na terra. Agora no capítulo 4, Deus faz uma planta crescer. Deus envia um verme para atacar a planta. E Deus faz soprar um forte e quente vento sobre Jonas. Deus e Deus. O nosso Deus é soberano sobre todas as circunstâncias da vida. No caso de Jonas, com a planta que Deus lhe deu, ele ficou muito contente. É a primeira vez que o vemos tão alegre. Mas ele está errado. Porque ao início do capítulo, o texto nos diz que com a salvação dos ninivitas, ele ficou muito aborrecido. E agora, pelo conforto que recebeu de uma planta, ele está muito contente. E quando Deus soberanamente envia um verme para atacar a planta, e quando Deus soberanamente faz soprar um vento quente sobre a cabeça do profeta, ele se revolta de novo. Verso 8b e verso 9. Então Jonas pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. Eis o profeta de Deus exposto diante de nós. Jonas ficou com muita raiva, porque Deus teve misericórdia de Nínive. Jonas ficou muito contente com a planta que lhe deu algum conforto. E agora Jonas fica com uma raiva de morrer, porque a planta lhe foi tirada. E o Senhor lhe pergunta a Jonas: faz sentido ficar com tanta raiva por causa de uma planta? É a pergunta de Deus para mim e para você também nesta manhã. Vocês são parecidos com o profeta? O que os deixa muito contentes na vida? O profeta estava muito contente pelo conforto da planta. Nós somos como ele, gente. Você gosta muito do frio do seu quarto. E eu gosto muito do silêncio do meu escritório. Você gosta muito do banco de couro do seu carro. E outro crente gosta muito das muitas séries da Netflix. O conforto, vejam,
é muito bom. E por isso também ele é muito perigoso. Como fez com Jonas, o conforto tem o poder de nos isolar dos outros. Desde que eu esteja contente aqui, que o mundo lá fora se exploda. Por causa do conforto, gente. Por vezes perdemos a oportunidade de cuidar do cônjuge, de ministrar aos filhos, de servir aos irmãos da nossa igreja. O conforto, em muitas ocasiões, praticamente nos torna inúteis. Como fez com Jonas aqui no capítulo 4. E sabe o que é pior, irmão? Na sombra e água fresca do conforto, a vida espiritual acaba secando. Foi Jesus que, explicando a parábola do semeador, disse: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Foi o que aconteceu. Irmã, sua vida espiritual secou debaixo da planta que você tanto ama. Seu serviço entre nós, seu ministério cristão secou, querido. Porque você não é capaz de abrir mão do seu conforto. E se Deus nos tirar a planta que tanto amamos? Vamos sobreviver? Ou desejaremos morrer como profeta? Entenda isso. Deus pode. E se somos seus filhos, como ensina Hebreus 12, para o nosso bem, Ele vai atacar a planta do nosso conforto. Como fez com Jonas, Ele vai soprar um vento quente contra a nossa vida. Mas não é porque não nos ama, é precisamente o contrário. Porque nos ama muito, o Senhor não vai nos perder para a idolatria do conforto. E porque quer o nosso verdadeiro contentamento, se necessário for, Ele vai enviar um verme para atacar nossa planta. Ele vai esquentar a nossa vida com algumas dificuldades, a fim de que nos voltemos para Ele. A fonte inesgotável do contentamento espiritual. Quando fugia de seu filho Absalão, sem o conforto do palácio e do poder, o salmista e rei Davi cantou o que cantamos: ó Deus, Tu és o meu Deus. E aqui no deserto de Judá eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo te deseja como terra seca, árida e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, Senhor. Que diferença, irmãos. Quando perde o conforto, Jonas diz: morrer é melhor do que viver.
quando perde o conforto, diz o rei Davi: a tua graça é melhor do que a vida. Com qual dos dois crentes você quer ser mais parecido? Se Deus te permite algum conforto na vida, irmão, não se esqueça dele. Seja grato pelos pastos verdejantes, pelas águas tranquilas do momento, pelo refrigério da sua alma. Seja grato, vem de Deus. Mas se soberanamente Ele te tira o que te dá muita alegria neste mundo, não se desespere como se isso fosse tudo. Não é. Volte-se para o seu Deus em arrependimento e prove, como disse o salmista Davi: o Senhor é bom e bem-aventurados são aqueles que se refugiam nele e não em seus presentes. Essa é a lição do contentamento que Deus nos oferece aqui. Para terminar este sermão e a nossa série em Jonas, ele ainda nos oferece uma lição de missão. Verso de número 10. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. A primeira pergunta de Deus, Jonas não respondeu, ficou em silêncio. A segunda, ele respondeu revoltado: eu quero morrer. Deus vai lhe fazer uma terceira e última pergunta. Antes ele prepara o profeta por meio de um argumento que vai do menor para o maior. Ele começa com a planta de Jonas. Jonas, você tem compaixão da planta que lhe deu conforto, mas pense, ela não lhe custou nenhum esforço. Você nem plantou essa planta, nem cuidou dela para que ela crescesse. E veja a fragilidade desta planta, Jonas. Numa noite nasceu, na seguinte desapareceu. Então pense bem, faz mesmo sentido ficar com raiva de mim por causa desta planta passageira? Este é o menor. Dele, o Senhor parte para o maior e leva o seu profeta a uma última pergunta. Verso 11. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jonas, se você tem compaixão da planta, não acha que eu deveria ter muito mais compaixão de Nínive? A planta é pequena, Jonas. Nínive é grande. Em que sentido, irmãos? Em que sentido Nínive é grande e, segundo o capítulo 3, importante para o Senhor?
O verso 11 nos oferece 3 respostas. Primeiro, em Nínive há mais de 120 mil pessoas. Jonas, pessoas são mais importantes do que plantas. São mais importantes do que o seu conforto. Segundo, Jonas, estas pessoas não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Ou seja, elas estão perdidas e não sabem como sair da perdição. Terceiro, em Nínive há também muitos animais. Eu fui exortado por esse texto. Se eu me importo, Jonas, com plantas que nascem hoje e desaparecem amanhã, se eu me importo com os animais que criei para a minha glória e para o bem do meu povo, por que eu não deveria me importar com os pecadores, Jonas? Por que eu não deveria me importar com a humanidade, a coroa da minha criação? E agora, Jonas? E agora, Júnior? Como responderemos à última pergunta do Senhor? Veja, essa pergunta não foi feita só para Jonas e para Israel. Essa pergunta está sendo feita para todo leitor e ouvinte de Jonas de todas as épocas. Vocês não acham, IPBE, que eu deveria me preocupar com pecadores não alcançados? E vocês não acham que deveriam se preocupar mais com o que eu me preocupo? Você sabe com o que Deus se preocupa? Com o que Deus sonha? Eu me preocupo com os meus filhos. E você sonha em fazer aquela viagem. Eu me preocupo em ter uma casa. E você sonha com uma piscina no seu quintal. Irmão, embora isso tenha algum valor, é como a planta de Jonas. Nasce hoje, vai morrer amanhã. E sinceramente, Deus não está tão preocupado com os nossos sonhos consumistas. Deus se preocupa muito mais com cidades, grandes e pequenas. Ele sonha e trabalha incansavelmente para chamar e reunir os pecadores a quem elegeu para a salvação. A grande pergunta do final de Jonas é: vamos nos unir ao nosso Deus? Sonhar os sonhos dele? Cumprir a missão que recebemos dele? Se é o que queremos, só por obra do Espírito e da Palavra, nós precisamos alargar nossa visão, gente. Jonas não se alegra com a salvação dos ninivitas, pois para ele a salvação pertence só a Israel. Mas é bastante contraditório, porque ele mesmo orou no capítulo 2, ao Senhor pertence a salvação. A salvação não pertence a Israel, pertence a Deus.
Não é só de um grupo ou do meu grupo. A salvação é do Senhor e Ele a dá ao seu povo. Um povo espalhado dentre todos os povos da terra. Eu te pergunto, irmão, quando você olha para as pessoas na parada do ônibus, o que você vê de verdade? Quando você olha para as pessoas que são diferentes de você, em política, religião e opção sexual, o que você enxerga de verdade? Nós nos maravilhamos com montanhas e com a imensidão do mar. Mas nestas pessoas, há mais imagem de Deus do que o Himalaia e as Maldivas juntos. Você entende isso? Deus deu às pessoas, todas elas, um valor intrínseco. E para além disso, algumas destas pessoas a quem desprezamos, são as pessoas por quem Cristo morreu para salvar. E o que você pensa do Brasil, irmão? Deu a hora, foi? Tô quase lá. Qual é a grande necessidade do nosso país? E de qualquer outro país no mundo? Neste ano de eleição, que Deus nos guarde. Do que, irmão? E de quem vamos mais falar? Você vai repetir o que fizemos? Vai ofender as pessoas? Vai afastar as pessoas? Vai machucar as pessoas por suas convicções políticas? Ou será que você vai sonhar com Deus? Ou será que você vai ministrar a essas pessoas? Você é meu irmão em Cristo. E logo nós cremos do mesmo jeito, segundo a palavra. O grande salvador do Brasil não é um candidato. Não é este ou aquele partido político. É Cristo, irmãos. E é sobre Ele que devemos falar. E é a Ele a quem devemos exaltar acima de todos os homens deste mundo. Vamos falar mais dEle. Exaltar a bandeira do Evangelho a uma altura que as pessoas fiquem confusas. Rapaz, em quem esta pessoa vai votar? Onde é que este crente se posiciona? Ora eu penso que ele está aqui, ora eu penso que ele está ali. Você pode pensar de mim o que quiser, irmão. Mas tenha certeza, eu estou fechado só com Cristo. E era assim que você deveria viver também. Vamos sonhar com Ele? Vamos nos preocupar com o que preocupa a Deus? Vamos cumprir a missão que recebemos dEle? Se é o que queremos, só por obra do Espírito e da palavra nos nossos corações, nós temos que voltar para Nínive, gente. Me escute aqui com atenção, por favor. Jonas saiu de Nínive, procurou um lugar confortável para assistir à obra de Deus. Não, Jonas, você tem que voltar. Você pregou algumas vezes, mas precisa continuar pregando. Você tem que ajudar essas pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Você está entendendo, irmão? Nós não somos do mundo.
mas Jesus nos enviou ao mundo. Por um lado, não podemos assumir valores, deuses, ideais deste mundo. Mas por outro, não dá para cumprir a missão se vivemos afastados e escondidos das pessoas para quem deveríamos pregar. Pense nisso. Pensemos em como devemos voltar para Nínive, a fim de servir os pecadores que precisam do Evangelho. Por meio dos amigos de escola do seu filho, você poderia se aproximar dos pais deles para pregar o Evangelho. Deveríamos estar mais presentes nas atividades escolares, nos momentos sociais, e intencionalmente deveríamos perseguir, conhecer os pais dos colegas dos nossos filhos, para que um dia, quem sabe, eles possam estar conosco. No seu trabalho, na sua faculdade, você podia ser um pouquinho mais legal, gentil, atencioso, menos individualista, mais prestativo. Porque assim as portas da pregação se abrem. Você poderia, irmão, e eu posso e devo, receber na minha casa não só crentes, mas também não crentes. Porque eles precisam do Evangelho. Você também precisa. Você foi convencido nos últimos dias que precisa do Salvador. O livro de Jonas não é sobre um grande peixe. Não é sobre um grande profeta. Não é sobre os grandes pecadores de Nínive. O livro de Jonas é sobre o nosso grande Deus e sobre a sua grande misericórdia. No capítulo 1, Deus teve misericórdia dos marinheiros que clamaram por salvação. No capítulo 2, Ele teve misericórdia de seu profeta que gritou do coração do mar por salvação. No capítulo 3, o Senhor teve misericórdia dos ninivitas que creram na pregação de Jonas e se arrependeram. E no capítulo 4, Deus promete ter misericórdia de todo leitor e ouvinte que se arrepende de seus pecados e clama por salvação. E se você duvida de que Deus pode ser misericordioso com você, é porque talvez esteja olhando demais para si mesmo, para os seus pecados, para a sua condição, para a sua incapacidade de se salvar. Eu quero te pedir, tire os olhos de si nesta manhã. E volte-os para a cruz do Calvário. E ali pela fé veja o grande Salvador que Deus te deu na cruz. Com uma coroa de espinhos na cabeça e com pregos nas mãos e nos pés, Jesus disse uma última coisa antes do seu último suspiro: está consumado. Sabe o que significa? Que Ele terminou. Ele cumpriu cabalmente a missão que recebeu do Pai de nos salvar. E agora,
por causa do Filho de Deus que se entregou no nosso lugar. Pecadores de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, podem ser chamados povo remido e santo de Deus. Como diriam nossos irmãos pentecostais, é para quem crê. Você crê? Se crê no Senhor Jesus para a sua salvação, se arrepende dos seus pecados, você muito provavelmente nasceu de novo por obra do Espírito. Foi o que eu vivi aos 15 anos. Mas não se esqueça, eu ainda estou na escola de Deus. E você também. Nós temos que continuar crescendo, irmãos. Prosseguir. Aprendendo de Deus e de sua vontade. Até que seu Filho volte para nos buscar ou nos leve à sua presença na glória. Das 3 lições que ouvimos, de qual delas você mais precisa hoje? Da lição da misericórdia? Da lição do contentamento? Ou da lição da missão? Enquanto se prepara para a mesa do Senhor, eu queria que você curvasse a sua cabeça, pensasse e orasse por isso. De que lição você mais precisa?